pronunciamentos fortes, pronunciamento do deputado Zé Esmeraldo, do deputado Teodorico Ferraz, um pronunciamento muito forte, muito pertinente, de um decano, de um deputado experiente, que quando sobe aqui fala com muita propriedade. Essa fala da deputada Janete de Sá, uma fala eloquente, reivindicadora, e a deputada, por si só, pela história dela, é uma deputada guerreira no quesito reivindicar, é uma sindicalista de formação, de história, e eu parabenizo a deputada Janete pela história de militância dela. A sessão de hoje está sendo uma sessão marcante, e que bom que nesse dia eu venho aqui para falar da minha querida São Mateus. São Mateus, minha cidade, só por esse seu luar, que em parte leva saudade, e de saudade há de voltar. São Mateus completa no dia de amanhã, no dia 21 de setembro, deputado Zé Esmeraldo, 473 anos. Ela nasceu lá em 1544. O Brasil tinha apenas 44 anos quando nasce o município de São Mateus. São Mateus folclórica, São Mateus berço da cultura do Espírito Santo, São Mateus que conta para o Brasil a história dos negros, valorosos negros do nosso país. São Mateus que conta parte da história dos índios que tiveram pelo município de São Mateus. São Mateus que conta os embates, que faz parte dos embates do nosso país. A disputa dos portugueses com os índios, onde perdeu-se o filho do Fernão de Sá. São Mateus que é parte forte da história do Estado do Espírito Santo. O primeiro porto do Espírito Santo não é o porto de Vitória, muito menos o porto de Tubarão. O primeiro porto é o porto de São Mateus. Quanto transporte de farinha de mandioca, e infelizmente nessa história tem a mancha de importação de negros, importação de gente para ser comercializado para o Brasil através do porto de São Mateus, navios negreiros. Então eu estou aqui para contar parte dessa história, em que eu sou parte da história do município de São Mateus, sou um ilustre filho do município de São Mateus, adotado por aquela cidade maravilhosa, por aquela gente carismática, que presta muita atenção nos seus filhos. Meu querido Nelson Aguiar, que nos acompanha aqui hoje, e eu fico feliz em ter um deputado, Nelson Aguiar, histórico desse estado, nos acompanhando aqui de corpo presente, e ouvindo eu falar da minha querida São Mateus. São Mateus me acolheu, São Mateus me adotou, São Mateus me deu a oportunidade de 3 mandatos aqui nessa Assembleia Legislativa, e eu sou muito grato a essa cidade, eu sou muito grato a todos os mateenses. O quanto eu viver e servir aquele município não pagará o que aquele município me presenteou como um filho que fiz a opção de morar naquele município. Mas eu, observando a fala aqui do Teodorico Ferraz, e tendo falado essa semana inteira de descentralização de investimentos, e é importante que um governo observe isso, onde que nós podemos, com a nossa força, com a autoridade de quem detém o poder por um tempo de mandato, colocar o serviço público a serviço de quem mais precisa do governo, e era para ser assim, precisa ser assim. Como que nós podemos trabalhar para quem mais precisa do governo? E aí eu falo de interiorização, descentralização de serviço, e o deputado Teodorico falava disso aqui, e eu quero recuperar aqui uma comissão de interiorização que teve no governo, em que fazia parte dessa comissão de interiorização o DEPRA, o Dom Aldo Gerna,
extraordinário bispo diocesano da Diocese de São Mateus, que está lá vivo e participando efetivamente da história daquele nosso município. E nessa comissão de interiorização, leva o Centro Universitário Federal para São Mateus, querido Nelson Aguiar, importante instrumento de serviço de educação para o município de São Mateus. Isso aconteceu em função de um forte desenvolvimento que aconteceu na década de 60, em 1967, acontece a descoberta do petróleo no Espírito Santo, e a descoberta no petróleo do Espírito Santo acontece lá no município de São Mateus, no distrito de Nativo de Barra Nova. Em Nativo de Barra Nova se descobre o petróleo no Espírito Santo. Por conta do petróleo, um volume muito grande de pessoas migram para o município de São Mateus. Paralelo com o petróleo acontece o eucalipto, monocultura do eucalipto, mas com a planta da fíbria, logo em seguida com a planta da Suzano, lá em Itabatã, sul da Bahia. A cidade polo nesse entorno é o município de São Mateus. Então, uma forte migração de pessoas para o município de São Mateus. Precisava, é óbvio, que tivesse uma comissão de interiorização para levar serviços de saúde, de educação e tantos outros serviços para aquela região que de 1950 para frente desenvolveu mais, ampliou a sua população. E aí, petróleo, eucalipto, em 1986, a partir de um planejamento do governador Eurico Rezende, para atender aquela região, no município de São Mateus como polo, o governador Eurico Rezende planeja um hospital estadual, o Hospital Roberto Arnizô Silvares, mas o governador Eurico Rezende planeja, o governo Camata constrói o hospital, e é inaugurado no governo Max Mauro, em 1986, Hospital Roberto Arnizô Silvares, a importância da interiorização. Depois, em 89, eu já iniciei falando pela interiorização, a CEUNES, Centro Universitário Federal. Em 1997, a força da interiorização continua observando o norte do estado do Espírito Santo. E o movimento de Adelso Salvador, liderado pelo prefeito, então prefeito Rui Baromeu, que tinha uma articulação muito forte com Antônio Carlos Magalhães e com a emenda da Rita Camata, São Mateus passa a fazer parte da SUDENE e o norte do estado passa a ter um desenvolvimento muito forte. E aí eu quero parabenizar o município de São Mateus, que de 1950 até aqui, 1950 nós éramos 40 mil habitantes. Hoje, 130 mil habitantes. Nós estamos comemorando 473 anos. Como o prefeito folclórico de 3 mandatos de São Mateus dizia, São Mateus está de parabéns. De parabéns, São Mateus. Sofrido nesse momento, com a gestão pública judicializada, sofrido nesse momento. Mas São Mateus é o berço da cultura desse estado. São Mateus presta um serviço extraordinário para esse estado. São Mateus tem sim a monocultura do eucalipto presente lá, mas São Mateus também tem, paralelo com a monocultura do eucalipto, São Mateus tem a maior diversificação agrícola do país, está em São Mateus. A gente produz de tudo, um povo trabalhador, um povo que acorda cedo e dorme tarde, um povo vigilante. Fica a nossa homenagem ao município de São Mateus, querida São Mateus, que acolhe como poucos e que carece tanto nesse momento da mão amiga dos governos estadual e federal. Precisa muito, que às vezes faz um movimento político muito forte para eleger, como fez o ano passado, e percebe que fez o movimento errado, elegeu errado e dá as costas para o município.
o município não tem recebido nada do governo do estado. O deputado Teodorico Ferraz falava da saúde, e eu recebo ligações dioturnamente, todos os dias, do volume de pessoas que precisam ser transferidas do Roberto Anisor Silvares, e o Roberto Anisor Silvares carecendo por uma reconstrução, carecendo de atenção da interiorização, da descentralização de investimentos. São Mateus recebe a nossa homenagem, receba o nosso pronunciamento, receba o nosso reconhecimento, a nossa luta, muitas vezes meio que sem força, impotente, mas que não deixa de falar, de pedir, de implorar, para que a gente possa corrigir erros de outros tempos, do quanto que esse município serviu e serve o Estado do Espírito Santo, e muitas vezes ignorado, margeado, muitas vezes, como agora o Hospital Roberto Anisor Silvares, que por 3, 4 anos seguidos, eu clamo para que tenha um projeto de reconstrução desse hospital, para servir todo o norte, como vem servindo há mais de 20 anos. Fica aqui a nossa homenagem a todos os seus ilustres filhos, e eu quero fazer isso nas pessoas de Oraldo Coelho, nas pessoas de Datan Coelho e nas pessoas de Adalgiso Serrano. Esses 3 já não estão mais no nosso meio e são baluartes extraordinários, maestros da nossa centenária lira mateense, que escreveram: Orlando e Adalgiso, seu progresso nasce e seu futuro é de projeção. Que seja assim, São Mateus. Parabéns pelos seus 473 anos.